Vamos orar para darmos início. Amém, Jesus. Deus amado, Pai glorioso, santo, poderoso, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, junto como um só corpo, Senhor, para Te louvar, engrandecer e adorar o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigada, Senhor, pelos Teus cuidados, pelos livramentos. Pai amado, obrigada pela Tua vida na nossa vida, Pai. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, porque nós só temos o que Te agradecer, Pai. Pai, nós suplicamos, Senhor, por aqueles que por um acaso possam estar enfermos, ó Deus. Tu sabes a necessidade de cada um, Pai. Age na vida daqueles, ó Deus, que precisam de uma bênção, de um milagre, segundo a Tua vontade, Senhor, e segundo a necessidade de cada um. Entra com libertação na vida daqueles que precisam, esteja lá de qual for o pecado, Senhor, que precise ser liberto. Pai, nós também oramos a Ti, Senhor, pelos nossos irmãos ali em Rio Grande do Sul, Pai, que o Senhor vá transformando, restaurando aquelas vidas, Senhor. Aqueles que perderam tudo, que o Senhor conforte, que o Senhor restitua de acordo com a Tua vontade. Que eles, ó Deus, se voltem para Ti, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também oramos a Ti, Senhor, por aqueles povos não alcançados, Senhor, que ainda precisam ouvir a Tua palavra, ainda precisam ouvir que Jesus Cristo veio para liquidar a dívida que nós temos contigo, Pai. Pai, levanta, Senhor, o ceifeiro. O Senhor disse na sua palavra que clamasse a Ti por ceifeiro, Senhor. E nós estamos clamando que o Senhor levante pessoas dispostas, disponíveis, Senhor, que amem a Ti acima de tudo e de todos, para fazer o Teu ID, Senhor, para ganhar almas, fazer discípulos para Ti, Pai. Pai amado, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos começar com qual louvor? Tem que ser da água, né? Não, É. a do futebol. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado acreditar, sim, a vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado acreditar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado acreditar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiser trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Falar de santo e obedecer, outra tua roda sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viver, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, hoje é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvarei, também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é
rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gostando do calor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é que contigo amor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louvarei, também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, que seja a mesma lei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Como os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Por quê?
Foi aí pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, esconder que ele não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, quando um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro me achei. Foi na cruz, quando um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Guarde todo então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Glória a Deus, aleluia! Em Jesus, tenho uma alegria. Em Jesus, com doce harmonia. Em Jesus, Jesus a paz de Deus. Em Jesus, na rocha e na palavra. Em Jesus, o homem comparável. Em Jesus, um Deus não adorável. Em Jesus, o mal não tem poder. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, a bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre vencerei. Com Jesus eu canto sem energia. Em Jesus é muita alegria. Em Jesus, Teclado tem garganta. em Jesus, louvamos Vai continuar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia a Deus! Vamos ler em 2 Coríntios 4, a partir do 16. Coríntios fica depois de Romanos. Aí tem Coríntios, 1 Coríntios e depois 2 Coríntios. Quando? 4, a partir do 16. Quando é, irmão? 2 Coríntios 4, a partir do 16. Segundo Coríntios 4, 16 diz assim:
Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai, que nós venhamos, Senhor, colocar em prática esse teu ensinamento, essa tua palavra, Pai, e olhar para o que está aí contigo e não o que os nossos olhos podem ver. Em nome de Jesus. Amém. Vou descer para aqui. Ele diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Todos eles o quê? Todos os sofrimentos. Ou seja, o sofrimento que nós estamos aqui, porque Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios e estava encorajando eles a continuarem, não desistir. Né? Que ele diz: olha, esse sofrimento que vocês estão passando aí, o sofrimento que eu estou passando, é para que nós, né, seja formado dentro de nós, seja criado dentro de nós uma glória eterna. Que essa glória tem um peso que não se compara a sofrimento nenhum. Então, e mais embaixo ele diz, né? Assim fixemos os nossos olhos naquilo que se vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Como é que nós fixamos os olhos naquilo que a gente não vê? Os problemas nós vemos, né? Nós olhamos para abrir uma geladeira, olhamos, está sem nada. Abrir um armário, olhamos, está sem nada. Aí os nossos olhos estão naquilo que está vendo. Botamos a mão no bolso, abrimos a carteira, tem nada. Olhamos lá na conta, não tem nada. Tudo isso nós estamos vendo, não estamos? Olhamos para uma cama, como no caso a minha mãe está lá, deitada numa cama. Meus olhos estão vendo todos esses problemas. E muitos mais. Hoje o meu marido está sem andar. Mas aí a palavra diz que nós não devemos olhar para o que nós estamos vendo, mas para aquilo que nós não vemos. O que é que nós não vemos? A graça de Deus, a graça de Deus nós sentimos. Nós não vemos o tesouro que está guardado com Cristo, a glória que está preparada lá para aqueles que permanecerem fiel, como ele diz, né? Não desanimar em meio aos problemas. Nós temos que olhar, viver pela fé. Pois o que se vê é transitório. Ele diz o quê? Em outra passagem ele diz aqui, o quê? Em Romanos, eu acho, né? Ele diz assim: o justo viverá, Hebreus, né? O justo viverá pela fé. E se ele retroceder é o quê? Voltar atrás. A minha alma não tem prazer nele. Ou seja, nós temos que viver pela fé. Se a gente voltar atrás, o Senhor não tem prazer nisso. Vocês sabem o que significa transitório? Essa palavra? Transitório? Isso. Não é supositório. Não entendo. É transitório. Eu vi transitório. Não falei isso. Eu não falei isso. Transitar de uma cidade para outra. Transitório é uma coisa passageira. Sim. Uma coisa que passa rápido, que acaba rápido. Ele diz o quê? Ele diz... Não tem um ditado brasileiro que diz alegria de pobre dura pouco. Pois o quê? Porque a gente vê, o que nós vemos com nossos olhos é passageiro. Quando vocês ouvirem a palavra transitório, quer dizer passageiro. Ou seja, eu estava estudando essa semana e vi que os patriarcas
Patriarcas, vocês sabem o que significa, né? Também não? Vamos lá. Patriarca é o pai de família, o chefe daquela família. Chefe da classe. O mais velho de todos. O irmão Luiz é o patriarca da casa dele. Então, os patriarcas de antigamente, tipo Adão, Noé, Abraão, eles viveram 900 e tanto. O que mais viveu foi Matusalém, 969, se não me falha a memória. 969 anos. Eu já estou com 69, tudo quebrado. Hoje, depois do dilúvio, foi depois do dilúvio que Deus deu a sentença para o homem, que o homem não viveria mais de 100, quer dizer, a idade do homem para ele viver seria de 120 anos, mais ou menos isso. Então assim, hoje, nós vivemos o quê? O máximo que alguém já viveu hoje foi 100 e poucos anos. Olha, 120 e poucos anos. Então nós morremos com 70, com 80, com 50, com 30, criança. Então, o que os nossos olhos veem aqui, por mais lindo, por mais bom que seja, vai passar. Ou vai permanecer para sempre. Vocês não vão, nem eu, Deus me livre, numa hora dessa, permanecer aqui nessa terra para sempre. Por mais que vocês quisessem, por mais que vocês gostem de estar aqui, felizmente, né, eu vou dizer para vocês que vocês não vão ficar. Então, se Jesus não voltar, queira ou não queira, vocês vão morrer um dia. E eu também. E se Jesus voltar, nós vamos partir. Ou para o céu, ou para o inferno. O lugar que você escolher, você quer ir. Né? Ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. Então, assim, que a nossos olhos não esteja no que é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Então, o que permanece? Por isso que Jesus disse, gente, não junte tesouros na terra. Junte tesouro aonde? No céu, onde a traça nem o ladrão roubam. E será que nós estamos juntando os tesouros no céu? Será que nós estamos realmente andando com Deus? Ultimamente eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas, principalmente homens e mulheres que trabalharam para Jesus e deram a vida por Ele. Lá há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, esses homens, eles transpiravam Jesus. Nada mais era importante para eles do que Jesus. Se eles tivessem que ir embora e a mulher dissesse eu não vou, eu sinto muito, fico muito triste por você não querer ir, mas eu vou. Então, eles agiam dessa forma. E quando eu vejo tudo que aquelas pessoas faziam para que outras pessoas conhecessem a Cristo, para que ele obedecesse à palavra de Deus, eu vejo que eu não sou crente. Eu preciso aceitar Jesus de novo, todos os dias, porque eu nunca cheguei nem na fraçãozinha de milésimo de segundo perto daqueles homens e mulheres de Deus que fizeram, e vocês não imaginam. A senhora não vai? Assim, não. E a gente? E aí? Eu sabia que essa pergunta vinha. Pior ainda. Pois é. A senhora que está 24 horas, uma pastorina agora. Ele disse que não quer mais ouvir o testemunho porque fica triste. E eu escuto, passei a semana todinha escutando. É uma história que se vocês ouvirem... Porque eu quero que seja gerado dentro de mim. Isso é mentira. Eu quero viver o que aqueles homens e mulheres daquele tempo, e que hoje tem homens e mulheres que vivem. Eu quero viver esse Jesus. Eu quero ter esse Jesus. Eu quero ter esse encontro com Jesus. Dessa forma, a ponto de nada mais me importar. Nada. A ponto de eu não ter nenhum pensamento que não seja ver e fazer a vontade do meu Senhor. Então, assim, que os nossos olhos
Você fecha os olhos. Quando você estiver vendo um problema na sua frente, você fecha os olhos e diga, eu não vou fixar os meus olhos em tu, porque o meu Deus tem preparado coisas melhores. E os meus olhos estão lá. O que está acontecendo em minha volta não vai me tirar do meu propósito. Qual é o meu propósito? É atingir um alvo. E qual é esse alvo? É o céu. Então, que os meus olhos estejam lá. Aconteça o que acontecer. Se o marido está me causando problema, eu estarei com os olhos lá. Se o filho está com problema, eu estarei com os olhos lá. Se não tem comida, eu estarei com os olhos lá. Porque, irmãos, a partir do momento que nós temos consciência de quem somos em Deus e de que Ele tem um tesouro preparado para nós e que queremos passar a eternidade com Ele, não interessa, você não tem medo da morte. Você pode ter medo de passar pela morte, mas você não tem medo de sair desse mundo. Porque se você morrer, você vai estar com Cristo. Se você estiver nesse mundo, você vai estar fazendo a obra dele. Como Paulo. Paulo, ele disse, para mim tanto faz. Se morrer, é ganho. Se viver, é lucro. Então, eu só desejo ficar mais um pouco aqui nessa terra para pregar mais o Evangelho de Deus. Foi isso que Paulo disse. É isso que tem que ser criado dentro de nós. E não nos agasalharmos as coisas aqui desse mundo como se fosse a nossa vida. E a nossa vida, ela tem que estar escondida em Cristo Jesus. E eu, ouvindo aqueles testemunhos, eu falto muito e muito para chegar àquele nível. Só que, irmãos, só que nós estamos vivos. Nós temos a chance e a oportunidade de mudar a nossa situação. De orar, dobrar os joelhos no chão e orar. Mas eu só vou sair daqui, ou se não posso dobrar o joelho sentado, ou em pé, ou deitado, eu só vou deixar de pedir enquanto eu sentir essa necessidade de Ti, Senhor, a ponto de nada mais me importar. É por isso que eu oro. Um dos motivos que eu estou orando e jejuando é com esse propósito. Eu quero que o Espírito Santo habite dentro de mim de uma maneira que nada mais verdadeiramente importe. Que as pessoas olhem para mim e não vejam a minha aparência. Quando elas olharem para mim, elas vejam a Cristo. Que nada mais importe. É o que eu desejo. E eu aconselho a cada um de vocês buscarem em Deus esse desejo. Amém, Jesus. Para que verdadeiramente, quando a tempestade chegar, a nossa casa está firmado em Deus, na palavra, que ela pode até envergar como uma palmeira, mas quando a tempestade passar, ela estará de pé. É dessa forma que nós temos que andar com Jesus. Amém? Amém. Vamos. 155. Vamos tirar dízimos e... eu queria falar outra coisa. Antes da gente tirar dízimos e oferta. Eu tava... eu acho que foi ontem. Ou foi ontem ou foi antes de ontem. Eu estava orando. Foi ontem. Eu estava orando e Deus falou comigo o seguinte, quer dizer, o Espírito Santo falou comigo o seguinte, porque num culto, a irmã estava em dúvida, porque alguém disse para ela que quando a gente sai da presença do Senhor, da igreja, a gente paga preço. E ela não entendeu isso. Aí eu estava pensando, Deus me trouxe à memória. Tem pessoas, vocês sabem o que é pagar preço por sair da presença do Senhor, não sabem? Mas nem todo mundo, que isso foi lá em Sete Casa, que está chegando agora, entende essa linguagem. Né? E a gente tem que explicar de uma forma que elas não se assustem. Mas eu acho que todos vocês, não sei,
a irmã Maria eu acho que não, né? Mas o irmão Zé Luiz eu acho que não. Mas os outros, eu acho que já saíram da presença do Senhor, já. Não, o irmão Adão também saiu, foi não? Porque eu tive em igreja, sai da igreja. Pronto. Então, quando a gente sai da presença do Senhor, a gente fica debaixo a gente sai da proteção de Deus. Isso quer dizer que a gente estando debaixo da proteção de Deus não vai nos acontecer nada? Não. Por quê? Aí eu fiquei pensando, né? E eu já comentei até com ele algumas vezes. Tem gente que é negligente, tem gente que é mau, tem gente que é ingrato. Que eu nunca vi tanta gente ingrata no sertão. Eu nunca imaginei que fosse nessa proporção, que os sertanejos fossem tão ingratos. Eu não estou falando de todos, mas 80% dos sertanejos são pessoas ingratas. Elas têm que aprender em Deus ser grato. Então, assim, quando a gente... eu estava até conversando com ele, né? Tem pessoas que a gente vê que não merece aos nossos olhos e são curadas de câncer. Vai para a igreja doente, chega lá, a gente ora, é curada e só vai naquele dia. Aí a gente pensa, por que Deus curou aquela pessoa e eu estou buscando, estou sempre na igreja, estou procurando ser fiel e não sou curada? Não passa isso na mente da gente? Ou será que não passa isso na mente de vocês? Porque na minha, às vezes passa. Aí sabe o que foi que Deus me falou? Por quê? Mas eu não estava perguntando de mim. Porque eu nunca... Quer dizer, eu deixei há algum tempo de pedir para que Deus me curasse. Eu peço para os outros. Porque eu não acho que Deus tem que fazer isso por mim. Porque Ele já deu a sua vida por mim. Então, assim, se Ele quiser me curar um dia, Ele vai me curar. Se Ele não quiser me curar, eu vou servir. Para mim, eu não preciso que Deus cure o meu corpo para que Ele seja o meu Senhor, para que eu venha servir, para que eu tenha como Senhor e Salvador. Eu não preciso. Eu posso estar doente, eu posso ficar de cama, eu posso passar o resto da minha vida como a minha mãe está, deitada numa cama, mas eu vou continuar servindo a Deus. Porque se você fizer isso, é uma troca. Não é? Agora, aqueles que são curados, aí você pode dizer assim, que Deus não sabia que eles iam sair da casa do Senhor? Deus não sabia que era só eles estavam procurando só ser curados? Claro que Deus sabia. Mas por que Deus cura aquela pessoa? Não é porque ela tem fé. Deus curou aquela pessoa, às vezes até ela tem fé para ser curada. Para que ela tivesse a chance de conhecer o Deus verdadeiro. Só que ela é como aquela semente, muitas vezes, que cai à beira do caminho, que cai entre os espinhos, que cai entre as pedras. Então, assim, é uma oportunidade que Deus dá. Eu já vi, eu tenho isso na minha casa, na minha casa não, na minha família. O meu pai foi curado de câncer. Ele nem pediu, mas eu pedi. E Deus curou. Eu orei e Deus curou. Ele de câncer de próstata. O médico abriu, olhou, e se não tinha mais o que fazer, fechou. Eu orei pedindo para que ele tivesse uma chance de conhecer a Deus, de aceitar Jesus, e Deus fez. Preguei para ele, falei de Jesus para ele, ele disse que eu estava o incomodando. Isso. Ele caiu de novo em enfermidade, não com essa mesma enfermidade, com outra enfermidade. Ele caiu de cama, estava lá de cama, sem poder se levantar, sofrendo com dores, dia e noite, gritando, lá gemendo. A gente foi lá, oramos novamente. Ele, nessa época, na primeira vez, eu ainda não conhecia ele. Na segunda vez, a gente já estava casado. Ele foi lá, pregou para ele, ele orou, perguntou se ele queria aceitar Jesus, que se ele aceitasse Jesus, Jesus ia curar ele. Ele aceitou Jesus.
No outro dia ele estava andando, bonzinho. Mas despejou a igreja. Nunca foi. Nunca foi. E Deus. Deixa ele morrer, mano. E Deus. Foi Também. embora. Aí ele, há poucos dias atrás, ele caiu de cama de novo. Foi para o hospital. E estava à beira da morte. Só que eu, me sentindo na obrigação de falar com ele novamente sobre Jesus, eu oro, Senhor, dá mais uma oportunidade para que eu possa falar com ele. Ele volta para casa. Eu fui lá, dessa vez eu não fui com ele, e preguei a palavra. Ele disse que não ia para a igreja, que pastor é tudo ladrão, e que não precisava ir para a igreja. Eu sei que eu digo, olha, Senhor, aí é tua conta. Agora eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Se ele quiser aceitar Jesus de verdade, agora ele é com ele e Deus. Então assim, muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e é curada, como vocês sabem, e pessoas que já foram curadas aqui, e saem, aí outras, como a minha mãe, uma serva do Senhor, e está lá, em cima de uma cama. Por quê? Porque não importa o que aconteça com a minha mãe, ela sabe para onde vai. Ela não vai negar Jesus. Ela não vai deixar de servir a Cristo, de ser fiel a Ele. Então, Deus sabe disso. Ele pode curar? Pode. Como pode também não curar. Como até agora não curou. Ele poderia curar os joelhos do pastor? E para que ele colocasse logo uma perna? Poderia. Mas ele quer mostrar a glória dele através da condição em que ele está. Então assim, quando vocês olharem para essas coisas, faça como a palavra diz. Não olhe o que é passageiro. Olhe para o que os nossos olhos da carne não podem ver. Agora vamos tirar dízimos e ofertas. Amém. Está cansado, é? Não. Vai ser no baú, vai? Vai ser qual? Achou? Diga aí vocês. 155. 155? Nossa, vai. Oramos nosso Salvador. Teu poder, teu poder, teu poder. Tribunal, poder renovador. Teu poder, teu poder, teu poder. Bendita como essa paternal. Preenchendo de real valor. Do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder.
teu poder, teu poder, teu poder. Perene em doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, Com poder, com poder, com poder. depressa nos enche o coração. Com poder, com poder, com poder. Glória! Pai amado, Pai eterno, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Abençoa a vida daqueles que ofertaram e daqueles que não puderam, Senhor. Que o Senhor multiplique na vida de cada um de nós. Pai, abençoa o teu servo, o pastor Júnior, Senhor, para que ele seja boca, a tua boca hoje falando conosco. Que o teu Espírito Santo, Senhor, traga aquela palavra que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, Deus. Muito interessante. E entendemos que enquanto a minha esposa falava o que ela falou aqui, eu fui buscar um texto que está contido em Filipenses, capítulo 4, a partir do 10. Não ia falar nada disso, mas Filipenses capítulo 4, a partir do 10. A minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram o cuidado que têm comigo. Não quer dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso para me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito. E sei o que é estar necessitado. Sei também o que é estar mais. Sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Que esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou pouco, ou que não tenha pouco nem nada. Com força em Cristo. E com a força que Cristo me dá, vou enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar em minhas aflições. E você diz: Amém. Pai, louvamos pela tua palavra lida. Que esta porção possa ser como um medicamento espiritual para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Peço perdão ao Senhor por nossos pecados, pensamento, oração, palavras. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos irmãos em Filipe, a partir do versículo 10, ela é uma junção, se quisermos fazer isso, Daiane, do texto oficial que foi lido por José Fabiano. Então, perceba bem, o texto oficial que foi lido diz o quê? O que é que diz 1 Coríntios? Capítulo. Vai esquecer. Capítulo 4, Capítulo 4, a partir do 16. a partir do 16, o que é que diz? Porque nada se compara
todo sofrimento que eu passo, que você passa hoje, nada se compara ao peso da glória do tesouro que nos há de ser revelado. Por causa disso, Paulo já tinha escrito as cartas aos irmãos de Corinto. Quando ele escreveu essa carta, ele disse isso: eu aprendi a viver tendo tudo ou não tendo nada, tendo pouco ou tendo muito. Eu sei viver em qualquer circunstância. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu aprendi a depender de Deus. Por esses dias, minha irmã estava me dizendo que já faz uns dias que come cuscuz com feijão, cuscuz com leite, cuscuz com feijão, cuscuz com leite. Isso está igual a gente? Não, deixa ela consultar. Não, ela quer dizer que come isso nos 3 horários. Entendeu? Tirou a bolsa. Graças a Deus. Estamos muito parecidos. Eu faço medo que eu mais gosto é cuscuz. Mas ela não falou isso reclamando, ela comentou. Mas, todavia, a minha esposa estava falando aqui sobre ingratidão. E é uma característica que nós, naturalmente, como seres humanos, temos. Porque nós, irmãos, para pedir a Deus, nós pedimos nos detalhes. Senhor, me cura dessa dor de cabeça, me cura da dor de dentro, me cura da diabetes, me faz voltar a andar, me ajuda a emagrecer, me cura da ansiedade, me cura da crise de pânico, me cura da depressão. A gente não detalhe? Detalhe. Eu não conheço um irmão que diga: Senhor, me cure de tudo que eu preciso. Senhor, me dê tudo que eu necessito. Não. Eu vejo os irmãos, isso não é um defeito, deve ser da grande, imensa maioria. Quando vou pedir detalhes, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. Mas não é de agradecer? Senhor, obrigado por tudo. Nós temos esse defeito. Isso é um sinal de ingratidão. Porque na hora que eu peço e sei detalhar, na hora de agradecer, eu preciso lembrar de detalhar também. Mas, o que é que isso tem a ver com Deus? Paulo sabia ser grato, tanto quando tinha tudo, quanto quando não tinha nada. Por quê? Porque ele sabia que o que ele tinha a ganhar na vida eterna era muito maior, infinitamente maior do que o que ele tinha aqui na terra. E olha que Paulo era um profissional muito qualificado. Paulo falava grego, latim, hebraico, aramaico. Paulo era doutor formado na sinagoga de Gamaliel. Paulo conhecia as escrituras do Antigo Testamento praticamente de cor. Paulo era de uma família rica. Quando ele teve a coragem, em 1 Coríntios capítulo 11, de dizer: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, era uma ousadia das poucas que alguém tomou a dizer na Bíblia, porque ele estava dizendo: do mesmo jeito que Cristo agiu, eu imitei. Eu não tenho essa coragem de dizer isso, eu tenho. Interessante é você frisar uma coisa. Na verdade, Paulo era tão convencido daquilo que ele queria, que ele diz: não vivo mais eu. Ayrton Senna tem uma frase que é muito famosa na Fórmula 1. Ayrton Senna, na semana que correu, na semana da sua morte, a morte de Ayrton Senna foi no dia 1º de maio de 1994. Ele morreu mais por volta de meio-dia, horário do Brasil. Ayrton Senna dizia uma frase que ficou famosa e até hoje quem conhece de Fórmula 1 sabe. Ele disse: tem hora que eu não sei
quem é o carro. Se sou eu ou é a máquina. Tem hora que eu não sei quem é o piloto. Se sou eu ou é o carro. Ele se confundia com a máquina, com o carro de Fórmula 1. Uma hora ele não sabia quem era quem. De tão apaixonado que ele era pelo que ele fazia. Paulo era tão encantado com Jesus que ele disse, eu não vivo mais eu. Mas se o meu maior foco, o meu maior desejo é quando alguém olhar para mim e não ver a minha caricatura, é ver a fisionomia dele. E eu sei viver, independente das circunstâncias. Essa semana eu estava dizendo a alguém, o que é que você está dando para Deus em troca do benefício que Ele fez a você? Virar as costas e ir embora. Desistir de tudo. Poxa, a minha esposa está ali, desconfiada, que pode estar sofrendo de fibromialgia. Talvez você não saiba o que é isso. Mas é uma das terríveis enfermidades que existe, eu já pesquisei sobre ela. Todas as juntas do corpo. Ou seja, significa dizer que onde existe nervo, você vai sentir dor. Onde é que não tem nervo no seu corpo? É terrível da fibromialgia, onde tiver nervo, incomoda. E ela está dizendo aqui que da forma ela não perde nem para ela, ela perde nos outros. Porque independente do que ela estiver passando, ela vai servir o Senhor. O que é isso? Tentar imitar Paulo. Eu realmente me incomoda bastante ouvir o que ela está ouvindo, porque pensa comigo, vamos refletir aqui, só está aí, né? Ninguém está vendo. Ele. Mas ele tem que ver. Ninguém está vendo, alguém de fora. Se você ouvir o que nós estamos ouvindo essa semana, você tem vergonha de dizer que você é crente. Só um exemplo dos tempos que eu tenho lembrado aqui. O camarada noivou. Aí Deus disse para ele, você ama mais a minha ou a sua noiva? Já estava próximo a casar. Aí ele disse, eu amo mais o Senhor. Então venda tudo que você comprou e vá para a Índia. Ele vendeu tudo. Deixou a noiva esperando, sabe-se lá quando ele ia voltar. E viajou, quanto tempo? 17 meses. Meses. Para chegar no lugar que ele ia evangelizar. Quando ele voltou para a noiva, como é que ele estava? Tuberculoso. E morreu dias depois que voltou para a noiva. E a noiva não traiu ele não. Não escolheu outro não. Esperou ele. Quando ele volta, foi sadio, foi jovem, foi desbravador, foi valente e voltou praticamente morto. Outro, a gente ouviu a missionária Gaspar falando, foi evangelizar uma tribo de índios, com mais 3, foi com mais 4, com mais 4. Aí os índios eram daqueles totalmente que não tinham contato com seres humanos, só conheciam o que era bicho. E foi que fizeram os índios? Mataram os 4 a machadada. Os 5. Mataram os 5 a machadadas. Quando a família da Mulher fininha ali, 2 anos. Isso. Quando a mulher e a filha deles soube que ele já tinha morrido a machadadas, o que foi que eles fizeram? Vamos mandar a polícia lá matar aquele desgraçado, foi? Não. Foram lá evangelizar eles também. Quando o marido tinha sido morto a machadada com mais 4. Foram lá evangelizar eles também. Não, já que meu marido morreu lá, eu vou lá evangelizar eles. Se fosse um irmão que eu conheço aqui, eu vou para espingarda.
eles chegaram lá, sabe o que aconteceu? O camarada que matou o pai da menina, ela estava sendo batizada no rio, onde o pai da menina foi morto. A menina estava sendo batizada no rio, onde o pai foi morto. Porque aquele índio que matou o pai ficou encantado com a atitude da filha e da mãe de ter ido lá evangelizar eles, mesmo eles matando o pai dela. Depois de 10 anos, ele era o pastor e batizou ela. Depois de 10 anos, o índio que matou o pai da menina era pastor. Naquela comunidade que o pai dela foi morto. Ele foi o próprio pastor. Ia ser pastor 10 anos depois. Ele matou. Estava batizando a filha do missionário que morreu. No rio que ele morreu. Dá pra você? Água pra cabeça. Aí precisamos ou não precisamos ser crente? Eu sou crente? Sou não, filho. Dá vontade de dobrar o joelho e aceitar Jesus de novo. Se eu tivesse com a perna inteira, eu já tinha ido resolver o problema com o meu vizinho. Eu não sou crente não, mamãe. Eu falo. Como é que eu vou evangelizar o lugar, Herodias, onde meu pai foi morto a machadadas e ser batizada nas águas pelo homem que matou o meu pai no rio que meu pai morreu? É coisa de maluco, José. Mas não é coisa de maluco, não. É coisa de quem ama a Deus. É coisa de quem ama a Deus. Aí, o que é que a filha e a mãe com essa atitude estavam dizendo? Meu marido deu a vida para evangelizar aqueles índios. Mas como ele morreu e agora não tem ninguém mais para ir, eu vou. Mas se você morrer, não tem problema. O importante é pregar para aqueles índios que não conheciam Jesus. A gente ouviu história assim, várias e várias e várias histórias desse jeito. E eu disse, meu Deus, eu não sou crente não, não presto não, joga no lixo. Esse tipo de crente era Paulo. Até porque vocês não tem telefone para ter WhatsApp, o mundo não tem. Comprou uma terninha. Mas vai não pegar do WhatsApp não. Não, comprou uma terninha, porque eu não quero ficar crente negócio. Então dá vontade de botar no grupo da igreja. Vamos botar no grupo No grupo da igreja? A igreja tem um grupo para WhatsApp. E vamos botar isso no grupo da igreja para o pessoal ouvir. Tá vendo? Como é que é? Como é que funcionava o negócio? Isso lá em 1700, 1600, 1500. Essa da menina foi agora. A mulher ainda está viva. A igreja está viva, né? A missionária ainda está viva. Absurdo! Quer dizer, foi agora não, né? Foi ao nosso tempo agora. Se 1900 e alguma coisa. se tivessem matado meu pai lá, possivelmente eu tinha ido lá. Eles mataram meu pai Eu vou lá no de chaveco. Eu vou derrubar a cabeça de cada um com um tipo de pistola. Esse é um crente bom. Muitas vezes tem que lidar com o temperamento dele. Aí você acha que eu não preciso ser crente? Preciso. Preciso. Ninguém aqui é crente, não. Mas nós estamos na busca, irmão Luiz. Nós estamos na busca. Todo dia estamos procurando a A pessoa. Tânia só usa uma frase. Desde que ouviu essa frase, é a frase que ela usa. Até que nada mais importa. 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 Às vezes eu estou dormindo e até que nada mais importa. Mas é até que nada mais importa. A gente precisa viver a Bíblia como ela é. Esses homens que relatam, essas histórias relatam, oravam 14 horas por dia. Para você que talvez não imagina o que é isso,
Eles se ajoelhavam meia-noite e se levantavam 2 horas da tarde. Todo dia. Todo dia. No outro dia. Sim, todo dia. Todo dia. Tinha uns que o camarada dizia, eu entrava lá no quarto e o via orando. Eu chegava lá no outro dia no quarto, ele estava orando. Eu chegava lá de madrugada, ele estava orando. Eu chegava lá de manhã, ele estava orando. Eu chegava lá à tarde, ele estava orando. Agora, quando esse povo pregava, todo mundo que ouvia chorava, tinha medo de morrer, de ir para o inferno. Aí tem uma mensagem famosa. O homem na mão de um Deus irado. Com essa mensagem, tem um homem chamado Spurgeon. Um inglês chamado Spurgeon. O povo. Hein? John Edward, né? John Edward. Foi o homem que pegou essa mensagem. O homem na mão de um Deus irado. Quando o povo ouviu, o povo se agarrava nas colunas do templo, com medo de morrer. Certo? Por que as pessoas faziam isso? Pela oração desse homem de Deus. Eu não oro nada. Quando eu resolvo passar uma madrugada acordado, orando, é uma vez por mês, 2. Uma madrugada. Para quem passava 14 horas por dia, olha. Aí tem os nossos irmãos de hoje, que não é só aqui, nem Sete Casas, é na maioria das igrejas. Tem a oração quando a gente chega na igreja. Qual oração quando a gente chega na igreja? Se ajoelha e Jesus cheguei. 3 segundos depois está em pé. Tem os irmãos que chegam na igreja e nem se ajoelham. Aí diz, rapaz, puxa pastor, cadê Jesus? Jesus está no mesmo lugar. A diferença é que a gente não somos aqueles crentes que devemos ser. A diferença é que nós deixamos Deus de lado. Eu estava assistindo um vídeo num assentamento no Ceará. Uma igreja, o culto estava rolando. Aí uma instituição, que eu não lembro lá qual foi, mandou um caminhão de cesta básica. Os irmãos estavam lá na hora. Já aconteceu isso aqui? Não, mas é isso que Tá rolando aqui e chegar. isso que eu estou falando foi de Ceará. Sim, mas a gente tem um exemplo aqui também. Mas eu não queria estar aqui, não. Mas não deu, né? Não, mas eu vim do Ceará. Chegou a turminha lá das crianças. Mas eu vim do Ceará. Ali do Ceará, Eu já né? estou falando só, né? Eu vim do Ceará. Eu não estava aqui, não. Como é que Deus vai operar na minha vida se eu troco guloseima pelo culto? Pipoca, sério, mas o senhor pensa que eu escuto só o senhor? O telefone dessa semana vem tocou direto. Então, meu irmão, só tem uma coisa. O que é que eu tenho que fazer? Não faça muita coisa não. Todo dia, 1h30, 5 capítulos da Bíblia. Aí tem minha lista, não está boa. Aí que quando eu vou levar o sono, quando eu vou orar eu acabo dormindo. Ele, minha irmã, como é que a senhora vai conseguir? Os homens de 1800, 1700, 1600, 1500 na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles tinham carne diferente do que essa que a gente tem? Será que naquela época já não tinha mulher se oferecendo para eles não de pecado? Acho que desde o começo já não. Será que naquela época já não existia pornografia? Será que naquela época já não existia homossexualismo? Será que naquela época já não existia essas tentações que a gente sofre hoje? Será que naquela época, aliás, tem uma história que eu me assustei dessa que a gente estava ouvindo. A mulher teve 25 filhos. Aí é mulher, filho. Eu conheço uma que teve 21.
Minha vizinha lá de Não, não, peraí, mano, peraí. A mulher tem 25 filhos e todo dia tinha culto doméstico. Você já imaginou fazer culto doméstico com 25 meninos? Ah, muita gente, né? Dentro de uma casinha pequena. Vocês já ouviram falar de John Wesley? Né? John Wesley. A mãe dele é Susana Wesley. Se você colocar o nome na internet, você se tem. Susana No Wesley. YouTube, pode no YouTube. Vai aparecer a história dela. Ela é a mãe de John Wesley. Quantos filhos? 19. É pouco. 19 filhos. Ela tirava 1 hora de manhã para orar e ler a Bíblia e 1 hora à noite. E ela se martirizava porque achava pouco. E todos os dias tinha culto doméstico com os filhos. 19 filhos. A outra tinha 25. E cada filho, quando completava 5 anos de idade, já sabia ler e tinha que aprender um versículo da Bíblia. E era ela que ensinava. Ei, eu estou em casa, só eu e minha esposa, e nunca fiz culto doméstico. Meu Deus do céu. Agora diga se a gente precisa ser crente ou não precisamos. Eu nunca fiz culto Mas, doméstico, ela, irmão. ela ensinava em 1 hora, né? Ela orava e lia a Bíblia de manhã 1 hora e à noite 1 hora. E tinha culto doméstico com os filhos e ela ensinava os filhos a ler. E qual era o tempo que só vai para fazer tantos filhos assim? Gente, à noite. Oxe, à noite. Tô terminando o culto E ali, o rapaz. menino tá comigo. Caramba, né? Oxe. Os cortes de fora lá em Maceió foi 22. Colocava os meninos, colocava os meninos para dormir. Depois do culto doméstico, todo mundo dormindo, ela ia fazer mais filhos com o marido. E depois ia ler e orar. O bicho era bom. Isso é sério. Ô, irmão Luiz, mas a gente não está falando de fazer menino. A gente está falando de criar meninos na vontade de Deus. Sim. Fazer culto, Ela fez 19, não criou tudo. tudinho para casa de Deus. Do Foi Senhor. o cara era bom. A outra tem 25, criou tudo na casa de Deus. Onde eu vejo moleque com filhos, eu não tenho tempo para nada. Pronto, eu tô entendendo o que tá Eu vivo em casa da minha esposa, ninguém pergunta e eu não faço culto doméstico. É uma vergonha, rapaz. Olha, pastor, eu morei num canto que é muita gente em redor. E cada um tinha 13, o menor era 13, 14, 15. A minha mãe nem teve 13. 11, 5 mil, né? E não morreu uns avós, morreu outros. Mas também, do jeito que o povo criava aqui naquele tempo, no sítio lá, o moleque mijava, comia o balco, era uma caçada. Quando comprava uma roupinha para os 15, era tudo uma roupinha só parecia aquele povo a escola, a roda. Aquelas roupinhas de volta mundo, que é toda coisa lá. Volta mundo. Hoje meu pai ia trazer um monte de coisa, tinha uma mulher lá que fazia as roupas. Quando a gente saía aquele montinho para um canto para outro, Parecia que tudo é irmão do Arão. Parecia um carinho. é filho do São João, ó, tudinho, a roupa só. E era assim mesmo. Entendeu? Agora, eu não tenho filho, só está eu e ela dentro de casa, e eu não faço culto doméstico. É uma vergonha. É uma vergonha, Padre. Quando a gente pega aqui, a gente não fala de vocês, não, a gente fala da gente. Quando eu não quero assistir aqueles vídeos, é porque eu fico com vergonha de mim. Caramba! Nem que aqueles homens, como pessoas, eram de carne e osso como a gente. O relógio girava 24 horas como gira hoje. E por que aquele povo tinha tempo e a gente hoje não tem? Não é absurdo? É. Aí quando aquele povo orava, Jesus curava de câncer, Jesus curava de toda desgraça. Agora hoje, a gente não ora, a gente não busca, a gente não medita, a gente com muita dificuldade vem para a igreja. Já teve vezes aqui da perna está incomodando e eu olhei para o relógio dizendo, Deus, que ele termine logo, porque essa perna eu vou me deitar, porque o quadril está incomodando e a perna também, eu quero ir embora. Buscando aquele menino. E ele perguntou para o filho do pastor se ele usava mais, se ele pegava mais a Bíblia que o Facebook. Ele pegava o Facebook. O Facebook era toda hora distante, o foi quando ele vai para a igreja. Tem um hino, Tem um hino. Tem. Estou indo ali Bibu. né? Estou indo ali Bibu. Então a gente precisa ser crente. Então a partir de hoje, quando você orar, Satanás está bravo. Quando você e eu for orar, Jesus me ajude a ser Assim, mais crente. assim. É. Não acha, irmão, eita, agora está tudo perdido, a gente nunca vai chegar lá. Claro. Se a gente pensar assim, Mas é caminho mesmo. Quando você vem dizer que não é quente, Eu sou não. Eu mesmo fico triste na hora que você disse isso aí. eu preciso. Sabe por que eu digo todo dia isso? Porque se eu achar que eu estou crente, eu vou relaxar. Se alguém, as pessoas começarem a dizer para mim, eu ouviram dizer para mim, estou bom de nada, estou magrinho. Estou bom de nada, estou magrinho.
Eu estou com 75 quilos. Falta pouco para ser um meia. Aí eu começo a comer. Daqui a pouco eu vou sentar aqui e não cabe mais. É ou não é? Mas se todo dia você vai dizer, eu preciso emagrecer, eu preciso parar de comer, eu não quero beber nesse corpo não, eu estou muito pesado, eu preciso emagrecer. O que é que vai ficar na minha mente? Você está gordo, você está gordo, você está gordo, você está gordo. Aí eu fico perturbado e vou lutar para perder peso. Mas se eu botar na minha cabeça e você disser a minha água, o senhor está magrinho. E eu dizer, não, eu estou magrinho, não estou vendo nem barriga aqui, ó. Aí eu vou meter na comida e vou engordar, né? Não é assim? Aí mas eu disser, eu não sou crente não, preciso ser crente. Todo dia a minha música vai ser qual? Querer ser mais? Crente. O objetivo é esse, meu Deus. De modo algum. O objetivo é esse. Amém. Eu não vou parar para não ficar escuro e nem ficar aqui. Entendeu? Já dormiu, tá Mas aqui a gente não precisa de luz, não, precisa de ouvido para ouvir. Entendeu, irmãos? Porque a gente diz que a gente não é crente. Quantas vezes a gente já se ajoelhou no pé da cama e tu disse, olha por mim, e eu disse também, olha por mim, para quem ser crente de novo. Aconteceu uns 3 vezes, diga assim. Não, pode atuar também. Foi 2, não foi? Foi 2 vezes. 2 vezes. A gente começou a ouvir lá umas coisas, olha, vou me ajudar aqui, vou te curar por para você pegar de novo. Porque a gente fica com vergonha. É muito puro, né? Tem que aprender a orar um pelos outros. Aí a gente fala uma oração pelos outros, eu oro por ela, ela ora por mim. Entendeu? A salvação, a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Ou seja, o reino de Deus é para fracos, não. É para aqueles que têm força em Deus. Se eu vou conquistar o reino de Deus com a força do meu braço, já perdi ele agora. Agora, se eu for conquistar o reino de Deus com a força que Deus coloca na minha vida, através da oração, do jejum, da palavra, do louvor, eu vou conquistar o reino. Amém? Amém. Vamos orar? Eu vou antes de orar. Para quem tem, eu acho que eu já dei essa receita aqui. Para quem tem sono, quando vai orar, eu tenho sono, me dá um sono. Aí se eu deixar a Bíblia, eu não Não, vou. porque minha oração é curtinha. Não, mas para quem tem sono, quando vai ler, eu ouvi um rapaz dando uma receita, o pastor falando, né, que o rapaz dando uma receita, e realmente funciona. Leia em pé e andando. Tem gente que até em pé dorme, né? Então, leia em pé e andando. Vai orar, se dobrar o joelho ou se sentar, dorme, ore em pé e andando. Eu duvido você dormir? Eu vou fazer isso a partir de hoje. Porque hoje, Laís, se eu deixar e for ler, me dá sono. Agora, por mais sono que der, eu andando, eu não vou Só não parar de quando cair. A mesma coisa, se eu ligar o celular para ouvir a Bíblia e me deitar, vai me dar sono. Mas se eu pegar o celular e ficar com ele na mão, andando e ouvindo no meu quarto, eu vou dormir? Não. Não tem como dormir, né? Agora, se eu pegar o celular e ficar olhando o YouTube, dá sono? Não. Dá sono? Não. Fico olhando. Não, eu sei que não dá, porque eu já pensei 2 horas. Eu já cheguei na igreja. Eu tirei a roupa, eu vou tomar banho, aí ele entra no banheiro primeiro, né? Aí para esperar ele, eu tirei a roupa, deitei na cama e com o celular. Ele saiu do banheiro, foi para o escritório fazer as coisas dele. Eu passei 2 horas. Eu não estou dizendo que é vocês que passam, não. Foi eu, quando eu olhei, misericórdia, né? 12 horas da noite. Dormindo? No YouTube. Entendeu? Não precisa não, Madão, o senhor deu pela Então, assim, se a gente não vigiar, acontece. E não me deu sono, não era? Agora, quando eu pego a Bíblia para ler, que eu me deito para ler a Bíblia, oxe, dá um sono, os olhos queimam, arde. Agora, se eu pegar o celular para olhar, eu duvido dormir. E isso não é só comigo. É todo mundo que usa celular. É dessa forma. Então, a gente tem que vigiar nisso aí. Ai, gente. Bora orar, pastor. Amém. Pai, muito obrigado por este culto, sem energia, mas com a energia da tua presença. Sem o som, mas com o som das nossas gargantas. Sem a acústica dos equipamentos eletrônicos,
mas com a acústica da voz humana. Pai eterno, mesmo sem energia, nós te adoramos, te exaltamos, magnificamos o teu nome e te agradecer pelos irmãos que vieram hoje aqui. Muito obrigado pelo Herodias, pela Adriana, muito obrigado pelo irmão Luiz, pelo irmão Adão, pela irmã Maria, pela Laís, pela Daiane, pela Josefa. Pai, muito obrigado por todos nós, pelo irmão Adão, Senhor, dá saúde ao joelho dele. Pai eterno, traz-nos força para nós amanhã estarmos aqui, adorando e bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça que seja aqui, a Deus comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E você diz, amém! Você diz, amém! Você diz, amém!